Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Segunda epístola pastoral que o apóstolo Paulo escreve a seu verdadeiro filho na fé, a saber, Timóteo. Paulo está na antessala do martírio, com a cabeça a prêmio, possível e provavelmente sabendo o dia da sua partida. Ele entende-se ser como oferta ao bom Deus, como sacrifício libatório. É assim que ele pronuncia-se neste mesmo capítulo. É o último capítulo da última carta, são as últimas palavras do maior bandeirante do cristianismo, do maior implantador de igreja, do maior evangelista, do maior teólogo, da mente mais brilhante, logicamente, depois de Cristo, que o cristianismo já produziu. É uma riqueza, é um valor do reino. São as últimas palavras desse célebre pregador. Se hoje fosse meu último sermão, que sermão eu pregaria? Se estas fossem minhas últimas palavras. Já dizia um déspota moderno que quando ele tinha que interrogar alguém, ele gostava de mostrar a carranca da morte e a carranca da dor. E ele dizia que fazia isso porque o indivíduo, com a cabeça a prêmio, sentindo o fio da espada, não tinha mais do porquê mentir, não tinha porquê de faltar da verdade, não tinha mais o que fantasiar, florir, mas seria honesto e sincero nas suas palavras, sabendo que seriam as derradeiras. São os últimos conselhos. É uma passagem de bastão, como numa corrida de revezamento que um passa para o outro, a fim de que chegue à linha de chegada e que possa dizer o que ele disse aqui mesmo, nesse mesmo livro. Lembra que ele disse? Acabei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Mas agora ele precisa deixar uma palavra a um jovem tímido, doentio, mas cheio de Deus. A um jovem cheio de limitações, que teria de agora assumir, possível e provavelmente, a igreja mais pujante, mais relevante do mundo de sua época, a igreja de Éfeso. E agora esse apóstolo está encarcerado numa prisão, insalubre, numa masmorra. Ele está com a cabeça a prêmio e ele tem que dizer algo. Suas palavras sempre foram relevantes. Desde que conheceu a Cristo, não gastou-se em outra coisa, não falou de coisas de menos importância, assunto de só menos, trivialidades, mas sempre daquilo que foi de fato de sumariamente, de suma importância, relevância, atuante, pertinente, contemporâneo, sempre o foi. E agora ele não seria diferente. Na verdade, agora ele seria ainda mais contundente do que fora em tempo de outrora. E ele agora vai dizer ao aspirante, ele sendo veterano, ele agora vai dizer àquele jovem que já está em exercício, já é um titular, mas é aspirante, aspira a coisas maiores em Deus. E essas coisas maiores, essas riquezas ainda não reclamadas, precisam ser reclamadas e vivenciadas. E esta igreja está sob pressão. De um lado, você tem a assaz violência. Assaz violência, isso mesmo. De um lado você tem a violência como marca da perseguição física. De um lado você tem, podemos assim dizer, gente mancomunada, de todos os modos, cercando, entrerechados, a fim de que pudesse tentar fazer recuar. Eles estão ali, em trincheiras, atirando para todos os lados, de todos os modos, bem guardados debaixo daquilo que eles julgam que lhes guardariam. E agora atacando um povo que, na sua concepção, é um povo que não tem como defender-se. Então, no meio desse fogo cruzado, Paulo tem uma palavra a dizer. Como ele mesmo considerava-se prisioneiro de Cristo, e não de César, não do império, não do sistema. Como ele mesmo dissera que ele estava preso, mas a palavra de Deus estava livre, em liberdade. São as últimas palavras. E o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1.
conjuro-te. Olha, pois, a expressão que ele usa. Conjuro-te. Quem sabe no outro vídeo a gente pode tentar trazer nos originais, no grego, o que ele realmente está querendo dizer. Evidencio-te, conjuro-te. A expressão aqui é alguém que está posicionando-se. É alguém que está subindo num púlpito, numa elevação, num lugar mais alto, tomando posição. Então ele está dizendo, posiciono-me. E quero que você faça o mesmo, posicione-se. Quer dizer, extravase, exteriorize aquilo que interiorizado está em ti, esta fé, esse clamor, aleluia, esse fogo que queima ardentemente, conjuro-te, manifesta-te, posiciona-te, não acovarda-te, conjuro-te, pois, disse ele, diante de Deus e também do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo o seguinte, sabe, diante de Deus e diante de Jesus, é diante desses que nós estamos, então posiciona-se diante destes, porque estes, disse ele, hão de julgar vivos e mortos, quer dizer, todos serão julgados. Então, no julgamento, posiciona-te para que o julgamento te seja favorável e para que isso seja na sua vida e no seu reino, disse ele no verso 2, que pregues. Que pregues. Fazer o quê? Pregar. Diante da oposição, pregar. Eles estão entrincheirados, eles estão guarnecidos, por os mecanismos humanos, de um mundo caído, de um mundo jaz no maligno, como disse Pedro, ou melhor dizendo João, de um homem sem Deus, que agora está tentando desafiar-te. Você não vai amedrontar-se, você não vai correr, você vai posicionar-te. Faça isso, posicione-se. E quem está falando isso está sofrendo as agruras por esses posicionamentos. Este está preso. Alguns irmãos o abandonaram, porque não suportaram. Outros, talvez, assim como Jesus sofreu por parte dos discípulos, nem conheço. Outros do mesmo modo, negavam conhecê-lo, negaram-lhe ajuda, visitas. Aí eles, olha, posiciona-te, valeu a pena, conjuro-te. Sobe em alta plataforma, não te esconde, revela-te diante de Deus, diante de Jesus, que está à destra de Deus Pai, que também posicionou-se. Faça isso, e fazendo isso, pregues. Não posiciona-te em favor de uma filosofia, mas pregues. Pregues o quê? Um credo, uma filosofia, um pensar, politicamente? Não, pregues a palavra. Ele está dizendo, eu posiciono-me, não é por um capricho pessoal, não é por uma idealização que venha me trazer qualquer outro tipo de benesses, não. Eu posiciono-me diante da palavra. É como dizia Billy Graham, ir a Cristo não me custará nada, mas seguir após ele me custará tudo. E ainda assim, disse ele, desejo fazê-lo. Então posiciona-te que tu pregues, e pregues a palavra, sem curva, sem rodeios, não esquecendo-te que você está diante de Deus que vai trazer juízo, e nesse juízo julgará ante o tribunal de Cristo, que todos nós compareceremos, se de fato nós estamos pregando a palavra, de fato nós estamos a pregando como ela é, sem rodeios, não de uma maneira lisonjeadora, não passando panos, não. Pregue a palavra, límpida, pura, cristalina. Pregue a palavra que confronta, que regenera, que condena, que absorve, que rege. Pregue, isso não é sobre a palavra, é a palavra. Paulo repete o discurso que ele já fizera lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Lembra disso? Quando ele chama alguns anciões que vieram de Mileto a Éfeso, e é a última mensagem, é o último conselho, é a última pregação que ele faz a esta igreja. Eugene Peterson, dessa narrativa, ele diz que é o sepultamento do obreiro vivo. Olha que coisa terrível. Agora Paulo vai dar os últimos conselhos àquela igreja. E aqui Paulo vai dar os últimos conselhos ao pastor atual em evidência desta igreja.
É ele, sob sua jurisdição está essa igreja poderosa, ateada no fogo do Santo Espírito. É bem verdade que passando as gerações vai esfriar e o próprio Cristo vai chamar a sua atenção lá no livro de Apocalipse, mas isso é uma outra história. Ele está falando a igreja da Ásia Menor, a capital dela, a mais importante, a igreja de Éfeso, e agora o seu obreiro que vai posicionar-se diante dela, e ele vai dizer: uma igreja importante, é preciso que você tenha um conteúdo importante, é por isso preciso que você posicione-se, não com coisas de só menos, não com coisas irrelevantes, mas com aquilo que é verdadeiramente preciso, necessário e inegociável. E o que é? Que pregues. O que? A palavra. Depois ele vai dizer como ele quer que ele a pregue. Vai dizer assim: que pregues a palavra e que instes. Isto é, insistas. Agora, no grego tem uma expressão um pouquinho maior do que isso, mas não há tempo hábil para tanto, já são 11 minutos desse vídeo. Em tempo e fora de tempo. Então quer dizer que pregues o que? A palavra, sola Bíblia, somente a palavra, total Bíblia, toda a palavra, que insiste em pregar a palavra a tempo ou fora de tempo. Então quer dizer que qualquer tempo é tempo, para que mesmo sem tempo se pregue nesse tempo a palavra de todos os tempos, a palavra de Deus. E mais, redarguas, e mais, repreendas, e mais, exortes, com toda longanimidade. Você vai pregar insistentemente, você vai exortar, você vai corrigir, você vai redarguir, você vai ensinar insistentemente, reensinar, você vai reiterar se preciso for, vai ser enfático, você vai ratificar tudo isso. E mais do que isso, vai ser com longanimidade. E doutrinariamente. Uma pregação precisa ser doutrinadamente, precisa ter doutrina, precisa ser doutrinária, precisa trazer os ditatames, precisa trazer as balizas, precisa trazer necessariamente as referências para que não se percam. E tudo isso só será possível se fizeres o quê? Pregares. O quê? A palavra. Não esqueça o quê? Que estais diante de quem? Do Deus eterno e de seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, que está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós outros, como diz Hebreus capítulo 7, se não me falha a memória, verso 25. Não intentes para outra coisa, não divida suas atenções, não barganhe, não negocie, não traga outra coisa que não seja puramente, seja um puritano, traga puramente aquilo que una e exclusivamente é necessariamente preciso, a saber, a palavra. É isso que você precisa. O que Paulo está dizendo é o seguinte: de todas as coisas que eu já ensinei, por carta, por epístolas, presente, pregando, anunciando, de casa em casa, tudo isso que eu já fui ensinado, se eu fosse lacronizar, disse Paulo, se eu fosse sintetizar, disse ele, em uma única só palavra, em um único só conselho, meu conselho seria: prega. E o que? Bíblia, palavra. Não sobre, mas a própria. Que pregues a palavra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deixe seu like, tá? Inscreva-se no canal se você ainda não fez, não te custa nada, é um método de evangelismo, é um método de anúncio. Se você gosta desse conteúdo bíblico, que alguém pode considerar, né, obsoleto, ultrapassado, mas que é amante das Sagradas Letras, que entende a importância dela e a preciosidade que essa tem, e ficar meditando, e fazemos isso de dia, fazemos isso de noite, fazemos isso insistentemente, é no carro, é em casa, é no trabalho, onde quer que seja, anuncie a palavra, que pregues. Bíblia, palavra, com todos os mecanismos, com todos os modos, com todas as plataformas, de todos os jeitos, com todos os recursos, com todas as tuas forças. É isso que devemos fazer. Vivemos una e exclusivamente para isso. Esse é o propósito da nossa existência. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Então, anuncie, divulgue, né? Deixe seu like, faça seu comentário, chame-nos se necessário for. Vamos tratar de um assunto.
Indique-nos outras conversas, outros assuntos, outros textos bíblicos. Vamos explorar mais as Sagradas Letras, vamos consultar outros, vamos aprender, vamos mergulhar em Cristo Jesus. Não temos nada a perder. Jesus está voltando e pode ser ainda hoje, e a gente precisa insistentemente anunciar a palavra. Termino fazendo a pergunta: e se você começasse de novo, começaria por onde? E se você soubesse que hoje seria o fim? Viu aí o contraste? Inicialmente a primeira ideia, se fosse o começo, começarias por onde? E se fosse o final, terminarias de que modo? Eu acredito que o mundo deu-se início, o mundo segue-se e terminará de acordo com a Bíblia, palavra de Deus. Vamos a ela. Deus te abençoe em Cristo Jesus.